Olá, minhas queridas, meus queridos do Cresce, Centro de Referência do Idoso, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo, meu nome é Fábio Pinheiro, não é? Que saudade! Ainda estamos neste regime, neste ambiente, sei lá do que chamamos à distância, né? No nosso Cresce EAD, com os nossos vídeos de aprendizagens, não é? Não se esqueçam sempre de compartilhar os vídeos para que mais pessoas aí pelo Brasil, por São Paulo, onde for, tenham acesso a esse conhecimento, né? Sejam idosos, sejam jovens, sejam crianças, seja quem for, para que nós sejamos aí uma rede de compartilhamento de conhecimentos e tudo mais o que vier, não é verdade? Bom, esse nosso trabalho pelo Cresce EAD está sendo possível por conta de uma ampla parceria entre instituições, né? Entre a Prefeitura de São Paulo, entre o Centro de Referência do Idoso, que é o Cresce, que é gerido pela CROP, pela ISMADES, enfim, são um conjunto aqui, não é? De parcerias, de instituições, enfim, né? Que fazem com que nós estejamos neste regime aqui à distância, eu na minha casa, vocês na de vocês, eu no meu celular, você no de vocês e por aí vai, para que nós consigamos seguir adiante o nosso processo de aprendizagem e de ensino e por aí vai, né? De aprendizagens aqui compartilhadas. Eu compartilhando o meu conhecimento, vocês o de vocês, e nós aprendendo e ensinando em conjunto, como diria Paulo Freire, não é verdade? Então, gente, é o seguinte, tá? Este vídeo em específico, ele vai servir para duas linguagens que nós trabalhamos no Centro de Referência do Idoso, tanto para as aulas de teatro, quanto para as aulas de Libras, certo? Porque antes de dar sequência, não é, para esse mês especificamente, a nossa radionovela do teatro, não é? E as nossas atividades de Libras, eu queria propor uma coisa diferente para que nós aí bailemos na curva de maneira diferente no nosso aprendizado. Eu queria fazer para vocês um desafio. E esse desafio, ele implica em algumas etapas que vocês precisam cumprir de modo que vocês consigam realizar a atividade. Tudo bem? Vai ser uma atividade mais prática, porque eu sinto que os nossos vídeos eles são carregados, né, com muito conteúdo, sempre com muita informação, e aí eu mesmo sinto falta às vezes, sabe? De uma coisa para dar uma relaxada, para nós aqui confraternizarmos de maneira mais lúdica, enfim. Então eu trouxe uma atividade para vocês que acredito que seja muito legal para que nós atinjamos aí este objetivo, tá? O objetivo é fazer o quê? É fazer com que nós aqueçamos, tá? O nosso intelecto, a nossa reflexão, tá? E ao mesmo tempo a nossa capacidade de raciocínio lógico, né? A nossa capacidade de raciocínio exato. Mesmo que nós aqui no Cresce estudemos, não é, linguagens que são da humanas, né? Teatro, Libras. Agora a gente vai fazer uma coisa um pouco mais de exatas, que vai trabalhar aí esse nosso lado mais racional, lógico. Olha só que interessante. Então, primeiro de tudo, o nome, né, da nossa atividade é deslocamento, tá? Aliás, deslocamento não, mapa de deslocamento. Por que mapa? Vocês já viram que eu postei aí nos grupos de WhatsApp essas duas figuras aqui, ó. Que aqui eu tenho impresso numa folha e eu deixo bem claro que se alguém não tiver impressora em casa, não precisa ficar preocupado. Qualquer aluno ou aluna pode executar isso em casa perfeitamente. De que forma? Se você não tiver impressora, você vai pegar uma folha que você tem aí de caderno de sulfite e vai desenhar, ó, vocês estão vendo que tem quadrados, são 10 quadrados ao todo que nós temos aqui. 1, 2 aqui nas laterais, tá? E 4 deste lado e 4 deste lado aqui na folha deitada, né? Esta folha, ó, em formato, não em formato aqui normal de texto corrido, ela está em formato de paisagem, que a folha está deitadinha. Por que nós chamamos de mapa, né? Nós chamamos de mapa porque nós vamos tomar como exemplo, tá? Como aqui possibilidade, as nossas salas de aula. Quais são as nossas salas de aula? O nosso auditório, no caso do Cresce,
não é? Tem o palco e tem o salão ali da nossa aula. É só para a gente lembrar como é aqui a nossa sala de aula, o nosso auditório, não é? Então, olha, perceba que nós estamos trabalhando também a nossa imaginação e a nossa memória afetiva com o espaço que nós gostamos tanto, que é o Cresce, tá? Vocês percebam que aqui eu não desenhei o palco, não desenhei nada. Eu considerei como sendo o salão do nosso auditório lá, tá certo? E aí vamos imaginar ele que ele está sem cadeira, o espaço está limpinho, né? Está sem nenhuma informação e só estão dispostos no chão de fita crepe, imagina isso, esses quadrados nos cantos da sala. Então aqui, ó, nós temos próximo ao palco um quadrado, como se fosse em fita crepe no chão. Aqui do outro lado, perto da porta de entrada, nós temos outro quadrado. Nesta parede e nesta parede nós temos 4 quadrados dispostos em cada, né, canto da parede. Tudo bem? Então, se você não tiver impressora para imprimir isso, você faça num desenho numa folha. Caso você tenha a impressão, tenha como imprimir isso, não é? Não precisa gastar dinheiro não, gente, tá? Caso você tenha como imprimir, você vai ver que aqui no meio, ó, tem as instruções para esse jogo. E agora eu vou ler as instruções para quem está visualizando isso somente no celular, ou no computador, ou outro lugar que vocês aí, né, que eu imagino que vocês vão acessar pelo celular, que é a maioria não é do equipamento que vocês dispõem aí em casa. Então, o que está escrito aqui, ó, nesse monte de letra aqui, o que está escrito? Está escrito o seguinte: olá, alunos e alunas. Vamos supor, não é, que esta planta baixa fosse a planta da nossa sala de aula do Cresce, o Centro de Referência do Idoso, ou seja, o nosso auditório, não é? Se você tiver como imprimir esta planta, imprima. Percebam que eu chamo de planta ou de mapa isso daqui, tanto faz, tá certo? Caso você não tenha impressora, não tem problema. Desenhe numa folha de papel que você tiver aí na tua casa os quadrados exatamente como dispostos nesse arquivo, ou seja, a folha deitadinha assim, ó, um aqui como se fosse perto do palco da nossa sala, outro perto da porta e 4 aqui em ambas as paredes. Vocês se lembram como é mais ou menos o nosso auditório? Memória afetiva, hein? Tá certo? Então, continuando a nossa leitura. O mesmo faça com a folha de números, que é o outro arquivo que eu mandei para vocês. A folha de números vocês têm, só tá ao contrário porque minha câmera aqui do celular ela tá virada ao contrário, tá? Mas ó, eu tenho esses círculos e o quadrado dentro, cada um com um número. 1, 2, 3, 4 até o 10. Do 1 até o 10, que é exatamente a quantidade de quadrados que tem na nossa folha. Então, o que vocês vão fazer? Se vocês puderem imprimir, vocês imprimam esta folha, certo? E aí vocês vão recortar os balõezinhos aqui, ó. Recorta, de modo que vocês tenham números assim, ó. Recortadinhos. Percebam que, ó, eu também elegi para cada número uma cor correspondente. Então, é hora de você usar também a sua imaginação aí. Então, você pode imprimir a folha se acaso você tiver. Se acaso não tiver impressora, você pode só escrever o número, picar os papéis, bem a grosso modo mesmo, tá? E depois identificar aí uma cor correspondente para os seus números. Ó, eu coloquei, por exemplo, o número 5, eu coloquei marrom. O número 7, eu coloquei um azul claro. O número 6, eu coloquei vermelho. Ó, tem até aqui o exemplo de um papelzinho, caso você não tenha como imprimir. Você rasga um papel mesmo e desenha lá. No caso, ao 6, eu coloquei o meu vermelho para ser correspondente. Por que eu coloco as cores, galera? Para você organizar melhor o seu olhar quando você colocar os números em cima deste mapa de quadradinhos aqui. Beleza? Então eu vou continuar lendo as nossas instruções que estão aqui no texto impresso. Caso você não imprima, leia no próprio celular, tudo bem? Tá. Aí assim, ó, caso então você não tenha impressora, faça o mesmo. Desenhe os números em papeizinhos e rasga eles, recorta eles e tudo bem. Eleja uma cor para cada número, de modo que você consiga organizar visualmente o seu mapa. Então, como eu disse para vocês, eu elegi cada cor, ó. No meu caso aqui o 3 é o verde, verde claro.
ou picando papeizinhos, vocês coloquem os números correspondentes. Ó, no caso, o meu 2 é azul escuro e por aí vai. Tá certo? Então vamos continuar aqui na leitura da nossa instrução. Depois, eleja aleatoriamente números de 1 a 10 dispostos à frente de cada quadrado. Ou seja, cada quadradinho aqui, ó, você tem no seu mapa, você vai eleger aleatoriamente, ou seja, não tem uma ordem de 1 a 10. Não precisa ser assim, ó, aqui, 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 aqui e aqui. Não, você vai eleger números aleatoriamente para que você faça os deslocamentos, que depois vocês vão entender o porquê. Então, por exemplo, aqui pode ser o número 1, aqui o 2, 3, 4, 5, 6. Então, vocês vão eleger os quadrados aleatoriamente, ok? Então, continuando aqui as nossas instruções, eu tive que parar rapidinho o vídeo, não é? Porque acabou minha bateria, então eu estou voltando agora. Continuando então as nossas instruções aqui do nosso mapa de deslocamentos, tá? Então eu falei para vocês, ó, que é para vocês escolherem números não na ordem, mas sim aleatórios. O 1 aqui, o 2 aqui, o 3, de modo que você consiga uma distância entre eles, ou seja, não tem uma ordem específica, tá certo? Então continuando aqui a leitura. Coloque cada número dentro do seu quadrado correspondente, ou seja, se você escolher o 1 aqui, o 2 aqui e tudo mais, você vai pegar o papelzinho que você recortou, impresso ou desenhado e vai colocar dentro, né? Dentro do número correspondente de 1 a 10. Então, quando você eleger o número, por exemplo, aqui 1, 2 ou 3, coloque a lápis ou a caneta. Acho que é legal a lápis, né? Porque se você quiser fazer outra ordem, é legal para você definir, né, outra ordem também depois, se você quiser, tá? Então, ó, desenha aqui na frente do quadrado, ó, em cima aqui, ó, ou do ladinho, ou o que quer que seja. Tá certo? Porque você vai colocar os outros números dentro do quadrado, aqui, 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 correspondentemente a cada um. Tudo bem? Feito isso, o que você vai fazer? Olha lá, ó. Em seguida, tire uma foto com seu celular na configuração inicial que ficou o seu mapa. Ou seja, você vai colocar o seu mapa em cima da mesa ou da cama, onde você estiver, vai colocar cada número correspondente no seu quadrado, vai pegar o seu celular e vai tirar uma foto exatamente dessa configuração inicial de 1 a 10 que ficou o seu mapa. Por quê? Porque você vai ter que ter em mente, não é? E você não vai decorar isso, é legal que você veja na foto exatamente como a ordem está disposta, porque o objetivo do jogo é nós chegarmos exatamente nessa mesma configuração inicial que ficou o nosso mapa. Aí o que você vai fazer, o que é mais legal agora, que é o desafio para todos vocês. Vocês vão fazer o seguinte: em seguida, faça as locomoções dos números nos quadrados tantas vezes quanto necessárias do 1 ao 10. O objetivo disso é você responder a essa pergunta. E aí tem a pergunta aqui, ó, em letra caixa alta. Qual que é a pergunta? Quantas locomoções de números entre os quadrados são necessárias até que você consiga chegar exatamente na configuração inicial que você fotografou anteriormente? Percebe porque é importante tirar foto? Ou seja, você vai fazer, os números todos estão, né, cada um dentro do quadrado. O 1 no 1, o 2 no 2 e assim sucessivamente. Quando você fazer as locomoções disso, ou seja, o 1 troca de lugar com o 2, o 2 troca de lugar com o 3 e assim sucessivamente, você vai perceber quando chegar no 10, não vai estar na mesma configuração inicial, certo? Então, significa que o quê? Você vai ter que continuar fazendo locomoções de 1 a 10, de modo, quantas vezes forem necessárias, de modo que você chegue depois exatamente na mesma configuração do seu mapa inicial. Olha que legal.
quantas locomoções forem. Porque às vezes você pode falar assim, é só realmente pegar o mesmo número de pessoas que tem na sala, ou seja, de números, ou seja, 10, fazer 10 locomoções e aí eu chego na mesma configuração. Será? Então, na verdade, a nossa pergunta matemática, vamos assim dizer, você precisa realmente fazer todas as locomoções de modo que, de fato, você chegue no número exato, que não necessariamente pode ser 10, pode ser mais ou pode ser menos, não sei. Vamos ver isso. Então, a ideia é que vocês façam isso nas suas casas, encontrem a resposta, devolvam a resposta para mim, onde? No privado do celular. E não precisa ser hoje, essa semana, não precisa ser nessa semana. Na semana que vem, vocês vão mandando essas respostas para mim aos poucos, tá? E aí nós vamos fazer a correção com todo mundo junto lá no grupo do WhatsApp. Tudo bem? Eu vou mandar outro vídeo para vocês falando as respostas certas e vou falando quem foi que se aproximou ou se distanciou do número de locomoções para que a gente descubra juntos. Tudo bem, gente? Então, esse é um desafio muito legal e o objetivo disso é que nós trabalhemos a nossa memória para que vocês lembrem da nossa sala de aula e para que vocês também trabalhem seu raciocínio lógico. A pergunta, lembrando, quantas locomoções você tem que fazer de modo que você chegue na configuração inicial do seu mapa que você fotografou. E aí você confere e vê se está certo, tá bom? E responde a pergunta. Então, só para terminar aqui as instruções, aguardo vossas respostas no privado do meu celular. Não respondam no grupo, pois após todos os alunos terem respondido, corrigiremos em conjunto. Encare esse desafio, boa sorte! Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado dessa atividade. Eu estou esperando a resposta de todos vocês e não vale não responder. Aliás, também não vale colar com alguém. Tente fazer, porque eu sei que você consegue. Tá bom, gente? Então, estou esperando a resposta de vocês. Um beijinho e até o próximo vídeo. Tchau!